Borges, né, que ela chama de Betina, mas era Elizabeth, ela já operou, tá bem, só está sentindo dor quando tem que andar. Ela botou, acho que parafuso, prótese, ela botou um monte de coisa. Ela mandou a foto para mim, tem um monte de coisa, amarraram lá o negócio. Então ela quando levanta assim, que ela tem que andar para ir no banheiro, alguma coisa, ela sente muita dor. Mas é previsto, né? Mexer no joelho é complexo. E também, não sei se vocês conheceram o Otacílio, o filho da Zenia, o Tatá, ele passou, né? Ele se internou no hospital, não sei qual foi o hospital, foi para o CTI, que estava com, obviamente, eu acho que é um câncer de vesícula. Ele é novo, né? Ele era novo, né? Me lembro dele, ele era novo. Gil Flávio, o nome dele completo, mas ele deu só a filha, né? Uhum. E assim, ele é uma boa pessoa, né? Mas a gente também tinha um. Ele era meio assim, fechadão, falava coisa, Ele era muito na dele. fechado. Eu lembro que agora do Covid, para finalizar aqui, o horário está indo rápido, ele disse que minha mãe não vai tomar remédio, como é que é? Remédio para bicho. Eu não pensei isso, não. Eu tomei ivermectina, agora o médico receitou. Eu tomei ivermectina mês passado e essa semana também. E receitou porque eu estou com uma coceira no corpo e ninguém descobre o que é. E predizir, se não me engano, para passar no corpo todo, ficar 8 horas e depois tomar banho. Não ia. Eu leio a página. Vamos lá. No convívio do Cristo. Lição 125. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É como ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos. Há fixações, emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros chatos, submersos naquele mesmo. Respiram e caminham transportando consigo enorme submundo de mágoas e ilusões, deixando onde pisam escuro rastro de terra. Falam da experiência dolorosa da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas, contundentes, no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Dramatizam desencantados. Reconstituem doenças passadas com a volúpia de quem lhes procura o indesejável convívio. Queixam-se de ingratidão. Apontam preterições e prejuízos que sofreram em épocas precedentes. Historiam episódios tristes que a vida já revelou aos arquivos do tempo. Fazem longas escavações em lastimáveis acontecimentos passados, como quem se compraz no clima dos outros. Com isso, envenenam a vida e enseguecem a própria alma, incapazes de perceber que o Evangelho é luz de renovação nos campos do Espírito. De antigas dores e problemas superados que voltam à imaginação, esquece e segue adiante. Pensa no melhor e te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer. Consoante a assertiva do apóstolo, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é, porque efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Emmanuel. Graças a Deus, Senhor.
mais uma vez lhe agradecemos essa grande oportunidade que estamos tendo de todos aqui reunidos estudar o seu Evangelho. Agradecemos muito, Senhor, que possamos estar sempre aqui, cada vez mais aprendendo, para nos prepararmos e colocarmos tudo isso em prática. Pedimos, Senhor, por todos nós do grupo, os que aqui estão, os que virão, os que não poderão vir, que todos possam receber neste momento todas essas tuas vibrações, que possam essas vibrações chegar no coração de cada um e se sentirem como nós aqui presentes estamos nos sentindo. Um clima de paz, de tranquilidade, um clima bem fora do nosso normal, do nosso dia a dia. Queremos pedir também, Senhor, por esses nomes que foram falados ainda há pouco, por outros mais que se encontram em nossos corações ou em nossas mentes, que todos esses nossos irmãos aí possam receber a ajuda dos médicos espaciais, Dr. Bezerra e sua equipe, possa ajudá-la a todos. Mas que possam também ajudar não somente a eles, mas todos aqueles outros que estão doentes nos hospitais, em seus lares, ou fora dele, às vezes nas ruas, que possam todos receber todos os cuidados necessários, toda a assistência necessária e se curarem o mais rápido possível. Pedimos, Senhor, por todos nós, por todos aqueles que pertencem a essa humanidade de que fazemos parte, humanidade esta que passa por um momento de transição, um momento difícil, e pedimos muito, Senhor, que nos ajude a todos, para que possamos realmente perseverar até o final desse período, que possamos nos manter firmes nos nossos propósitos, firmes nos nossos pensamentos, não deixar que esta onda tão forte de negatividade, de acontecimentos difíceis, ruins, nos atingir tão a cheio. Que possamos sempre, com a sua ajuda, dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, repelir tudo isso que nos atinge, a começar pelos nossos pensamentos. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por tudo, amigos espirituais, e vocês que aqui presentes possam também nos ajudar a melhor compreensão do nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, boa noite, Zé. Boa noite, Consuelo. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite, Consuelo. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tudo de bom para vocês. Boa noite, pessoal. Tudo de bom, tá? Boa noite, Consuelo. Bom, hoje nós vamos começar o capítulo 3 do livro Libertação, né? Tá andando. Vai falar alguma coisa antes? Não. Antes foi aquele... Né, o capítulo 2 foi o Gúbio, né? Também nos explicando sobre a nossa situação, os mundos dentro do nosso mundo que existe, né? Que é interessante que a gente vê essa questão da palavra mundos na codificação, né? E nós nós estamos vendo aqui nesse livro quantos mundos existem no nosso mundo, ou seja, quantas dimensões. Na realidade, a palavra que Kardec não usou na época devido a fins didáticos da época ainda, mas hoje talvez já fossem diferentes. Então, dimensões, né? O Gúbio falou por essas dimensões, deixou o Eloy e o André Luiz, né, até admirado, e hoje eles tiveram, né, eles foram, né, no final do capítulo 3, capítulo 2, chegar ao capítulo 3, ou seja, saber qual era a sua missão, a missão, né, deles, neste
que vai ser o nosso livro. A missão deles vai ser todo o nosso estudo até acabar o livro. Mas pode ter se passado em 1 mês, 15 dias, né, 3 meses, não sabemos. Mas tem muito, né, muita coisa aí para a gente aprender nesse caminho aí. Ok? Então, vamos lá. Bom, no meu é na página 39. Não é 38, mas é o capítulo 3, entendimento, né? Vamos começar então, capítulo 3 do livro Libertação. O zimbório estrelado aos raios liriais da lua e espelhava em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Informado quanto aos objetivos que nos conduziram à crosta, com escalas por uma colônia purgatorial de vasta expressão, vale-me da hora amena para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar-lhe observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples casos de obsessão. Bom, semana passada nós paramos aqui, na realidade, né? Simples caso de obsessão. Agora o Google vai explicar para a gente o que são esses simples casos de obsessão. O negócio não é simples, não. O negócio é composto, né? Não é o oposto do simples, não é composto. É bem composto mesmo. Né? A gente vai ver que é tudo assim, uma teia, um emaranhado, né? E não é mole, não, porque há muito envolvimento num caso só. É muito envolvimento. E tudo tem que ser tratado praticamente ao mesmo tempo. Nada fica para depois, né? Ou deixa para lá. É isso aí. Vamos começar agora a estudar o caso que eles vão, né? Onde eles vão atuar. Os homens encarnados, redarguiu o orientador com certa vaguidade no olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugidias do pretérito. Não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos, eles e nós, corações imantados uns aos outros, na forja de benditas experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e de ódio, simpatia e repulsão acorrentam-nos reciprocamente. Bom, já começou a falar aí já começou a falar da complexidade aí do negócio, né? Primeiro ele fala, né? Os cuidados que nós despertamos no outro lado. São muitos cuidados. Eu acho maravilhosa. Ontem eu fui numa igreja, né? Como sempre, eu na igreja católica, acompanhando um coral das senhorinhas, né? A mais nova é a Margarete, né? É uma com 84, outra com 70 e tal, a mais nova é a Margarete. Eu fui lá na igreja João Evangelista, lá em Oswaldo Cruz. Passei de 3 da tarde às 7h30 da noite lá. E vi de novo aquela famosa pegadas na areia, né? Quer dizer, a gente acha, né? Todo mundo conhece esse texto, né? A gente acha que, né, de vez em quando, só há uma pegada na areia e é a nossa. E não é a nossa, nós estamos sendo carregados, né? Que é o que o texto nos fala, Jesus nos carregando, né? Então, é isso aí, é muitos cuidados que nós esperamos, porque ele vai explicar aqui agora, né? Vai explicar aqui agora, porque é muito, muito, muito necessário mesmo. Nós temos uma vantagem sobre os desencarnados. Estamos aqui justamente dentro desses esforços todos, desses problemas todos, né? A tentativa o quê? De progredir, de evoluir. Mas tem também seus pequenos porém. Primeiro que ele vai falar, isso aqui é do esquecimento, tá?
Vamos lá. Alguém quer comentar? Eu gostaria, tem aqui, antes de ver, quer dizer, antes de virar a página, aqui tem um travessão, né? Lá em cima. Todos homens encarnados, redaguei o orientador, vagueei no olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugidias do passado. De volta e meia, alguns pensamentos meio a contragosto nos incomoda, que nós não temos ideia a respeito. Aí ele continua. Não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam aos nossos círculos de ação. A gente não tem ideia, né? Nós não suspeitamos. Aí, olha a coisa interessante, você falou dos intrincados e complicados problemas da obsessão, tá aí. Aqui ele fala, né, simples, mas a gente sabe que ainda tem mais duas, né? Que é a fascinação e a subjugação, que é a possessão, propriamente dito. Então, somos todos, eles e nós, corações imantados. É isso, é isso, coração imantado. Quando alguém é dependente, digamos, amigo e tal, de família, não é? Dependendo da natureza do caso, chapa, devido ao grau de afinização. E quando é o adversário, aí entra numa das três, principalmente na segunda e na terceira. Lembrando o filho de Bezerra de Menezes, que a entidade estava o quê? Vinculada, imantada. E o espírito disse, olha, se eu sair, ele morre. E foi buscar a esposa. Então, quantos de nós que nos encontramos aqui, né, com problemas, inúmeros, às vezes são problemas muito sutis que a gente foge dos nossos raios de compreensão, nós estamos sob a influência. Eu li isso aqui, foi no Sexo e Destino, o caso do Moreira, o seu amigo, que você gosta muito dele, o Moreirão. Tá? Papiro. Não, é verdade mesmo, Afrânio. O assunto requer muita atenção, muita avaliação da nossa parte, análise, sem críticas infundadas, mas com fundamento para mostrar essa verdade. Pai, É isso aí. É o que ele fala aqui, né? Laços de amor e ódio, simpatia e repulsão. Tudo isso nos acorrenta, né? Como fala, o amor, né? O amor une, o ódio atrai, né? Imanta, né? Irmão. Aí vai. Bom, é isso aí. Alguém mais quer comentar? Então vamos lá, Elito. Vamos lá. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se no estis dos antigos, cujas águas lhes facultam, durante certo tempo, valiosa segurança para retorno à oportunidade de elevação. Todavia, enquanto se mergulham em ouvido benéfico, demoramos-nos, por nossa vez, em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam, os entes amados de agora, ou de épocas que o tempo consumiu, desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Aí é uma coisa interessante que é isso aí, né? Nós, né, como a gente fala aqui, estamos, né, em passageiro sono, em relação que é o nosso passado. Eles lá estão em vigília, uns para nos ajudar, né? E outros justamente porque justamente nós não nos lembramos, mas nós trazemos junto a nós esses nossos irmãozinhos que em outrora nós prejudicamos. Então, não existe vítima. Primeira, não existe vítima, né? Existe muito algoz.
que hoje, nesse processo de querer, né, esse progresso, que fala aqui na oportunidade de elevação, né, a gente vem com essa, como é que fala, esse bendito esquecimento, podemos falar assim, porque seria muito difícil a gente progredir se entre encarnados tivessem inimigos nossos. Já é difícil, né? Que aquela antipatia, aquela. Eu não sei porquê, o fulano chega, eu já fico meio cabreiro, né? Mas, graças a Deus, esses amigos espirituais estão lá para não nos deixar, não estamos sozinhos. Ah, mas poxa, eu sou tão bom acontecer isso comigo? Pode crer. Nós estamos querendo ser bons. E se aconteceu, é um teste até se nós realmente já estamos no caminho do ser bons, né? Ser melhores, né? E obediência e resignação, voltando àquelas velhas palavras do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Obediência e resignação. Nós não estamos, quando fala que nós não estamos sozinhos. Mas, conforme fala, olha só, Jesus quando fala, aquele que quiser vir após mim, que renuncie a si mesmo, e pegue sua cruz e carregue. Jesus, em momento algum, falou que ia carregar a cruz de ninguém, ia dar vantagem a ninguém. Nós somos totalmente responsáveis por tudo que nós fazemos e nós já fizemos. Agora, o bom é isso, né? Do outro lado, tem os espíritos que simpatizam conosco e vão nos ajudando a nos elevar. Mas isso não significa que vai tirar do nosso caminho as nossas provas, principalmente aquelas que nós realmente temos que passar. Algumas até a gente ainda consegue aliviar, ou consegue transferir mais para frente, mas tem outras que não tem jeito, né? Então, a gente, é o que ele está falando, a responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos, encarnados e desencarnados. Juntos, entrelaçados, vamos brigando aí, vamos lutando por isso aí. Então, ainda dá uma reforçada. O meu jugo é leve, meu fardo não é pesado. Em relação à montanha, que todos nós temos, os problemas, transportam-se daí para colar. Depende do indivíduo, aceitando o que você acabou de comentar. Então, nós que estamos no veículo físico, analisarmos direitinho as questões, tudo vai depender das nossas atitudes, das nossas ações, né? Do grau de entendimento nosso. Eu vou ficar conosco, com o espírita. Se não é espírita, pode ser o ateu, pode ser o evangélico, enfim. Mas se é uma criatura, né, assim, de bom sentimento, de bom coração, como disse Joana para o Divaldo, se é para vir um cometa na tua direção, com certeza, nós desviamos esse cometa. Mas uma coisinha vai nos trazer dificuldade. Então, o nosso passado comprometedor é muito grande. Aquele senhorzinho que era a perder o braço, tem conta o irmão X, perdeu só uma falange, se eu não me engano, um pedacinho da falange, não sei, e um dedo. Ele foi uma criatura boníssima, né? Foi dono de rede de escravo, matou não, colocou o braço de muito escravo lá na moenda, e, enfim, né? Agora, nós é que temos que fazer a diferença. Temos que perder só a ponta do dedo, né? Perder o braço não, isso que é... Se for perder o braço, verdade. eu acredito que é para antecipar o óbito. É. Eu me lembro muito bem que eu conversando com um amigo meu, quando sofreu o acidente do olho, ele olhou para mim e falou, são as provas, Afrânio. São as provas, parabéns, você está tranquilo. Eu pensei, podia ser pior, né? Mas tá bom demais, vamos embora. Então é isso aí. Alguém mais quer comentar? Sou o Roberto Mas se a Consuelo e gente Zé Roberto. perde o braço, se a gente perde o braço ao invés do dedo, é porque talvez a gente não tenha amado o suficiente. Esse é o maior problema. Não Ainda não aprendemos, aprendemos. né, Zé? É isso aí, não Exatamente. aprendemos. Esse é o grande problema.
Vamos lá? Esclarecido, com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, aduzir reverente. A enferma, a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual? Olha só, o André Luiz é um fofoqueiro de plantão e gosta de dar chá de vomitório. Aquela lá atrás que ele fala que era, né, ele fala, admirável pensar, aventurei respeitosamente, que as verdadeiras expedições, tal, a um simples caso de obsessão. Olha só. Ou seja, o Rubio está explicando que o negócio não é tão simples assim. Agora já está, quer dizer que ela está vinculada ao, né, em vosso passado espiritual. Então, olha só a importância disso aí. Daqui a pouco nós vamos ver um caso interessante, né? Se a gente chegar a tempo, se não for hoje, é semana que vem, né? Vai aparecer a Matilde daqui a pouco. É spoiler, né, Elisa? Spoiler que eu estou dando é esse. É. Todo mundo vai ver. Mas a gente vai ver uma coisa interessante, né? Então vamos lá. Já deu chá de vomitório no Google. Quer dizer que não, fofoqueiro, vamos embora. Sim, confirmou o Gubi humilde. Mas não fui designada para servir no caso de Margarida, a doente que nos compele a breve expiação do momento, a expedição do momento, apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Então, umas coisinhas aí, né? Já começa a mostrar pra gente aqui, quer dizer, que não é porque ele foi pai dela em encarnações anteriores, não. Já que uma forma ele também está preso a isso. Está falando aqui, a buscar todas as personalidades que compõem um quadro de serviço. Quer dizer, de repente, o Google foi, vamos supor, uma exposição, foi pai dela há 500 anos atrás, mas nesse momento há algo que também está pegando para ele. Aí sim, é aquela famosa reunião. Tá? Isso aí é o alto que determina. A gente pensa que não é isso, não é assim, não. O alto vai determinar para a gente. Estão me ouvindo? Não? Mas ficou bem silêncio. O alto que determina, tá? Chegou a hora. Porque o caso de Matilde com o filho, mais ou menos, eu acho que é 400 anos, né? Negócio assim. Né? Então vamos lá. 400 é pouco, rapaz. Hein? É 800 anos, rapaz. Quase um milênio. 800 anos, né? Quase um milênio. É isso mesmo, 1.200 para 2.000, é. É. 800 anos. E só um instantinho. O Filinto foi em Roma agora, não sei se você soube, Jorge. Não. Filinto é Sicília. Como eu tenho, né, no Face, estava tirando retratos lá em Roma. E de repente apareceu um retrato do Gregório, mas um Gregório 12, eu acho. Não foi o Gregório 4 ou 5 que eu mostro aqui, não. Aí ele manda o retrato para o Marco Antônio e fala: aí, Marco, eu encontrei tua foto aqui, ó, tua escultura aqui. Esse aqui eu acho que é o sétimo. É um negócio desse. Não, é o 9, esse aí é o 9, Esse aqui é Jorge, o é o nome? 9. Mas ele achou lá o 12, quer dizer. Mas ele mandou só para encher o saco mesmo. Vamos lá, Alissa. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica. Ó, grande Cada, expressão numérica. Vamos lá. cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Ó, a Célia, do livro 50 anos depois, e que é a mesma Alcione do Renúncia, né, que o Emmanuel nos traz através do Chico, ela já tem um grupo espiritual enorme. Porque esse grupo, essas pessoas que já alcançaram um nível de, né, vamos falar de um amor pleno, mas em relação a nós é mais que pleno, né? Um nível de progresso, né? Alto. O grupo vai se expandindo, porque
toca o coração, é como se fosse assim, uma mãe que vai adotando filhos, vai colocando filhos, vai colocando, vai, né? E a Célia já tinha um grupo espiritual, tem um livro desses de fofoca aí da Wanda Joviano, fala que ela já tinha mais de. O grupo da Célia já eram mais de 2.500 espíritos entre encarnados e desencarnados. É muita coisa. É muita coisa. Né? Nós temos o nosso grupo, cada um de nós, não sei, mas não é. Acredito que não seja muito. É grande também, não é pequeno, não. Mas estou falando ligado a ela. Aí vem aquela questão do entre a terra e o céu do anjo de guarda. Esse então é um negócio fabuloso, mas não vamos entrar nessa questão aqui hoje, né? Tá? Então ele vai falar aqui agora sobre isso, né? Vamos lá. Quanto mais crescemos em conhecimento e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sobre os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque, em tais circunstâncias, é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. Nossa, essa questão aqui. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Nós podemos falar de um Papa, né? Podemos falar, sei lá, vem na minha cabeça um Papa, né? Que mal ou bem, vamos falar em religião, né? Quantos milhões de católicos existem no mundo? Eu não tenho ideia. Mas deve ultrapassar mais de 500 milhões. Acho que até muito mais que isso, né? Olha a responsabilidade de que um Papa vai falar, né? Não vou falar político, não, porque o negócio da política tão... Um educador, vamos falar de coisa boa. Um educador, olha só. E quando essas pessoas erram, embaraça muito. É aquela questão que está lá na lei de progresso, né? Parar, não para, mas dá uma perturbação. Tem uma palavra que eles usam lá que não estou lembrado, né? Que dá uma. Não para, o progresso não para, mas atrapalha, digamos assim, um pouco. Então, essa questão de essas almas que tem milhões de pessoas, né? E vão, entre aspas, né? Que depende, mas vamos botar assim, depende desse, né? Desse espírito, não pode, realmente é muito difícil. Quando fracassa, é um problema muito sério mesmo. Sabemos que nós já lemos sobre isso, nessa questão do acertar ou não acertar, e vamos ler de novo mais à frente, né? É muita responsabilidade. Aí vamos partir para o pequeno. Nós, dentro da nossa casa, não precisa falar mais nada, né? A nossa responsabilidade perante os nossos filhos, no caso, meu caso, minha esposa, etc., né? Meus parentes mais próximos, meus amigos mais próximos, trabalho. Imagine isso num grupo enorme, né? E quando há esse embaraço, ele está falando aqui, que eles vão ajudar a consertar, mas está falando aqui, né? É indispensável procedermos com absoluta imparcialidade. Às vezes, aquele espírito que vem, que errou, é um espírito já assim, numa certa condição de quase bom, mas já. E a gente vai ver esse espírito sofrendo, parece que todo dia apanha da vida, etc, etc, né? Puxa vida, nada dá certo para ele e tal, e ele quer, força para ajudar aqui, consertar ali, tem que desembaraçar tudo. Nós temos que desembaraçar tudo. Alguém quer falar? Alguém? Ninguém está embaraçado aí não, né, gente? Agora até o pescoço.
Só fica eu estava aqui lembrando, é uma mensagem, eu tinha essa mensagem aqui, eu não lembro, a agonia de um santo, de um santo. Ele foi canonizado, se eu não me engano, eu não tenho certeza. Ele foi um dos mentores da Inquisição. Ele foi considerado lá canonizado como santo e tudo mais. E o homem deixou uma estrada tão escura que muitas pessoas gostavam muito dele. Se pudesse, e os obsessores em cima ali, né? E conta, eu não sei se é Humberto Campos ou se é outro espírito, eu não tenho lembrança, que esse espírito ficava constrangido quando enunciavam o nome dele. E ele não podia fazer nada a benefício dos fiéis. Então, esse espírito, obviamente, tem que reencarnar. Olha que trabalheira que vai dar. Porque ele vai ter que reconstruir e vai encontrar os desafetos no caminho. Os desafetos vão ranger para ele. Esse cara quer, o que essa mulher quer. Enfim, esses detalhes mínimos. E às vezes pessoas simples, não simpatizam-se com o indivíduo. Por mais que o indivíduo queira fazer as coisas certinho. Por isso que a importância que, que a gente, estudando as obras do André, eles dizem assim, faça amigos sempre, não importa. Faça amigos, toca o barco. Se você errou, procure reconsiderar. Coloca, está lá no capítulo 10, se eu não me engano, uma coisa assim, do Evangelho, né? Antes de ir, coloca lá o teu óbolo no altar, reconsidere isso. Você não consegue, você não pensa, direcionando o teu pensamento, faça o bem e vá em frente. Não importa. Porque esses espíritos, finalizando, alguém vai dizer para ele, olha, você não é simpático a ele. Nós vamos mostrar a emissão mental dele a teu benefício. Aí começa a quebrar os elos, os bilhões, sei lá se o nome é esse, né? Que nos mantinham. É isso que a gente leu aqui no começo. Corações imantados uns aos outros. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Só para falar, a pergunta que eu falei é 781. Vou ler rapidinho. Tem um homem poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-lo. A palavra que os espíritos usam. Mas só que não se embaraça no progresso. No geral, embaraça a si próprio, tá? Essa questão é muito... Nós vamos ler isso futuramente, essa pergunta. Futuramente, falta pouco. É 781. Nós estamos na 607, já estamos mais próximos. Bom, e outra coisa. O Jorge falou uma coisa aí. Nas cruzadas, nós vemos os papas, os bispos, os cardeais, né? Batizando, né? Jogando água benta nos canhões, né? Abençoando os canhões. E aí? Interessante que no livro Brasil, Pátria do Evangelho, essa turma, eu acho que veio uma boa parte aqui para o Brasil, né? Pelo que eu entendi lá, né? Tá aqui entre nós. Tá? Ninguém aí se sente que foi padre em outra encarnação, não, né? São Roberto, São Roberto. Seu Roberto foi padre. É isso, Roberto. Seu Roberto tem extremoção legal. Eu posso ter sido padre, mas quem usa o latim é César. Ai, ai. O mais, Vamos lá. mais aprimorado é você que gravou o latim. Eu nem isso, nem latim. É mais latido do que latim, seu Roberto. A nossa tanto latido que eu fechei a janela aqui. Bom, isso me lembrou um pouco do Obras Póstumas, né?
Novas Póstumas, não, perdão. Boa Nova, do Humberto de Campos. Né? Quando Jesus diz lá, né, quem são os meus irmãos, quem é a minha mãe, porque tá lá os 3 primos dele lá fora, né? E mais a mãe, tá Tiago menor, tá o Mateus e tal, o Tadeu. E ele fala, né, quem são, mas está falando para a humanidade toda. E eu estava refletindo outro dia sobre isso. Né? Imagina você quantas encarnações nós já tivemos, em quantos lugares nós tivemos essas reencarnações, né? Quantas pessoas passaram, né, em nós, passaram do nosso lado, tiveram relações. Imagina essa multidão de pessoas, né? Eu fui pai, fui mãe, fui filho, fui filha, fui tio, fui sei lá mais o que, quantas vezes nós fomos. Imagina essas relações, né? Profundas ou não, né? Já tivemos essas relações. E esse passar de tempo todo e nós ainda estamos aqui. Tateando. Isso me faz assim ficar um pouco triste, mas eu sei que cada reencarnação é uma evolução, né? Pequena que seja, mas a gente engatinha. A gente não está andando. A gente está engatinhando, né? A gente está se rastejando. Porque tem muita gente aí que leva um tropeção e o tropeço faz opa, e a gente acaba não tropeçando, a gente acaba tendo, né, as relações, né, umas vidas assim mais tranquilas. Talvez a gente tenha passado por vidas bem estafantes, mas sei lá, cara, para a gente estar aqui, a gente não correu muito atrás, não. E a gente, com certeza, é de outro planeta, porque da Terra, se a gente for ainda da Terra, a gente ainda, pô, que legal, a gente está até em vantagem. Mas se a gente for de outro planeta, cara, exilado de outro planeta e ainda está aqui assim, eu fico Bom, muito triste com isso, entendeu? eu vou te falar uma coisa. De acordo com aquele livro Cearense de Volta, né? Cearense de Volta? Sério, de volta. Tem uma página lá que eu não estou lembrado qual é. Eu acho que é Mandato Pessoal o nome da página. Ela nos fala que nós, que aquele livro é somente para espíritas. Nós, os espíritas, temos Exatamente. marcado na testa, né, a marca de outros planetas, de regeneração, que a maioria de nós já foi exposto à regeneração. Regeneração, Nós não exatamente. conseguimos passar, hein? É Né? exilado, é exilado. Pois Exilado. é. Então, de nós espíritas, temos certeza que nós não somos terráqueos. Não somos, com certeza. Isso é para se vangloriar, não. E é isso que Não me é dá para se muita vangloriar, tristeza. não é para se vangloriar, não. Muito ao contrário. Eu, Né? lem- Né? eu lembrei da Condessa Paula, lá no Céu e Inferno. Não sei se foram 9, na mendigância, na pobreza extrema, e depois na Na pobreza, miséria. na miséria. Para depois renascer bonitona no meio social francês, que era aquele problema seríssimo. Né? Ela conseguiu vencer na família, vencer na riqueza e não ter, né? E sair desembaraçada do rolo. É isso que o Zé está comentando aí, é o que eu entendo, só enriquecendo. E deixa a gente encafifado em Exatamente. relação a essas situações. Dom Pedro II, né, foi o. Meu nome Longino, dele? Aquele que. Longino, Longino. Longinos. setor, Não, se essa encarnação você for bem, nem precisa reencarnar mais. E foi. Nem ouro ele quis levar do Brasil. Não, ouro é do Brasil, não é meu. Tchau, pensa. pontinho de terra só para botar a cabecinha dele lá. Exatamente. Pediu, só. Então, cara, a gente tá longe, isso que eu tô triste pra caramba. Não fica triste, não, rapaz. Feliz da vida. Pelo menos você já sabe disso agora. Que coisa boa a gente saber. Pô, tu me Agora a deixou gente tem um mais motivo triste para ainda. tem um Pô, motivo para correr atrás. Nós temos um motivo para correr atrás. Não vamos ficar mais tristes, não.
tanto Bom, tempo. Eu acho que um livro que a gente poderia depois ler e estudar, né? Que é um livro bem. É o Boa Nova, né? Do Humberto de Campos. Depois que acabar aí depois a gente vê, acabar Paulo o Estevam, né? Estevão, né? Paulo Estevam, sei lá. É interessante. Bom, vamos lá. Vamos lá, Lisa. O homem terrestre, mormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais, em bases do amor que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões, preparamos-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos impunha ou proporcione, dentro das atividades que lhes são conectas. Então, veja bem. Aqui na Terra, farinha pouca, meu pirão primeiro. Lá no alto, não. E outra coisa que ele está falando aqui, que ou seja, move mundos e fundos. Né? Espiritualidade, mas sem inclinações pessoais. Né? A gente viu o próprio caso da Matilde. Ela esperou o Gregório quantos séculos? Ela tentava de longe, né, com seu pensamento poderoso, influenciá-lo. Tentou, né? E, de alguma forma, né, ajudou. E um dia ele se sentiu, né, um pouco enjoado do que estava fazendo, etc. Mas ela não, com toda a situação dela, né, todo, digamos assim, o grau evolutivo, a potência espiritual que ela é, nada de inclinações pessoais. Porque nós temos essa péssima mania, infelizmente. Também é um negócio que, hoje em dia, a gente vê o despreparo, até vamos falar de pais e mães, por isso que a gente está vendo essas crianças aí um pouco rebeldes, tá? Não muito educadas, porque há um protecionismo exagerado. Até nós também. Mas os espíritos, lá, não. Eles ajudam. Ajudam muito, mas não é isso. É como eles falam aqui, né? Sem inclinações pessoais. E se o espírito encarnado aqui, infelizmente, não corresponder, eles vão até aquele limite. Se lembra da história do burro, do livro Os Mensageiros, que deu o coice no cara? O cara não estava desamparado, não. Tinha um visitador, né, que é o espírito responsável por aquele pedaço, lá na hora, né? Falando para o cara parar de xingar o burro, de bater no burro, mas ele não impediu o burro de dar um coice no cara, porque o cara, assim, entre aspas, desejou. Aí perguntando, pô, o que aconteceu? Olha, eu tentei de tudo que for, mas o cara não correspondeu. As minhas. Não, eu inspirei, mas ele não aceitou as minhas ideias. Aconteceu o que aconteceu. Não se Então pode é isso tocar aí. no livre-arbítrio. Não. Ele queria levar o coice, né? Exatamente. Então, Ele queria levar o então, coice, pô. então, quando a gente quer levar o coice, é só a gente continuar na nossa rebeldia. O Emmanuel não fala que o inferno é do tamanho da rebeldia de cada um? Exatamente. Ele vai pensar um pouquinho depois de xingar o burro, de bater nele, vai lembrar. A dor vai lembrar. É assim que Exatamente. se aprende. Não tem jeito. Burro para burro. É um burro, é Acho que o um burro que burro para bateu é burro. mais inteligente um pouquinho, né? Com Vamos lá. certeza. O burro só se defendeu, o outro não. O outro é. O outro foi rebelde. É nós da fita. Somos Esse é o nós. problema. Somos nós. Vê, pessoal, Eu o não queria. burro é nosso exemplo.
Eu não queria falar, não, entendeu? Mas. Olha só, a história do burro é E nosso exemplo. eu Fala. acho que é de asno para burro. Ai, ai, ai. Viagem para burro. Vamos lá, Elita. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a grandioso templo. Nesse doce recanto consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite, calma como que se fazia, mais bela. Olha só, materialização. Lá, né? No plano espiritual. Né? A gente fica imaginando, né? Porque eu acho que muita gente dentro da doutrina espírita ainda não sabe que no plano espiritual, né? Isso existe desde que o mundo é mundo, né? Mediunidade lá no plano espiritual, aqueles espíritos mais evoluídos, que foram que cuidaram desde a época primitiva do planeta, desde que o planeta começou, né? Sempre houve esse fenômeno mediúnico lá no plano espiritual. Materializações e outros que nós ainda não entendemos, não compreendemos. Né? A gente vê, por exemplo, o Divaldo, uma vez foi receber uma página da Santa Terezinha, né? Santa Terezinha, não é isso? E de repente ele viu que de repente a Joana se postou para receber a mensagem, passar para ele. Médio, a Joana de Anjos, médio da Terezinha, por quê? Né? A antena aqui de baixo não ia captar nunca aquela antena super, né? Como é que se fala? Uma vibração Sensível. super. Não, a vibração muito rápida, né? A gente não, o Divaldo não alcançaria a mensagem. A Joana alcançou e passou para o Divaldo. Médio. A Joana foi médio da Santa Terezinha para o Divaldo. Né? É por aí. É uma O vibração Asclepio diferente, né? é uma vibração bem mais alta, né? Uma vibração bem alta. E é o que vai acontecer aqui, né? Vai ter uma materialização. Nós já vimos isso também lá no Asclepios, né? E Mundo geralmente esse tipo maior. de materialização, quando é no nosso lá, né? Lá naquele o Instituto Divino que fala, né? No local, né? São 6 ministério, o Instituto, o Ministério da alguma coisa, sei o que, divino, né? Que é onde tem Elevação divina. elevação divina, que é onde tem condições, e até os líderes falam para o André, né? Que nos 10 anos que ele estava lá, só 4 conseguiram chegar a ir trabalhar no Instituto de Elevação Divina. Você imagina que lá no negócio realmente Quer ver, É meio nosso chato. lar, aqui próximo de nós, dimensão próxima à nossa, e a gente não consegue compreender. Vamos lá? Tem coisa mais próxima da nossa que a gente não consegue compreender? O burro, a gente não consegue Materializado, compreender imagina. o O burro, burro. Zé. A gente não consegue compreender o o burro. Trata o burro, bichinho mal, leva um coisa. imagina. Olha Nosso isso. semelhante a gente não consegue, nossa. As vibrações constantes das preces, aí emitidas por vários séculos, tinham criado em torno da edificação prodigioso clima de encantamento. Olha só, eu ontem, quando eu fui na tal igreja, eu tinha lido isso aqui e senti isso lá. O pessoal orando muito lá, quando eu vi ontem. Eu achei muito interessante isso. Que as igrejas também em si, quando há essa oração de coração, né? Não só a igreja, a nossa casa também, né? Por um acaso eu senti isso lá, né? Senti um ambiente assim, tão gostoso, né? E é onde a gente chega na casa espírita, é um ambiente espírita maravilhoso. Quantas vezes nós chegamos em Maria Vaz nervoso, angustiado, aflito, 2 minutos depois já, né, aquele clima, né? Aquela proteção que nós sabíamos que havia, né? Quer dizer, é isso aí, né? Agora, emitidas por vários séculos, imaginemos, né? O que não impregnou aquelas, não sei, não vou falar paredes, porque eu não sei se lá tinha paredes, né?
Hein? A egrégora, que é o nome, Exatamente, né? pessoal, é o raio vibracional das pessoas, dos participantes, sentimento, a benefício de todos, não tem exclusividade. As coisas é assim, de coração, Coração. é amor. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Melodia celeste derramava-se a surdina, e as flores delicadas do átrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor, quase que imperceptivelmente. Continuo. Continua. Eu trazia o coração opresso, como se a felicidade das últimas horas, em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida, me aproximasse à insignificância pessoal da grandeza divina, e lágrimas tranquilas inundaram meu rosto. O André Luiz está sendo bem honesto aí, né? Ele soube de uma coisa que, né, que não tinha conhecimento, trouxe para a gente, né? As dimensões todas, mas a nossa insignificância perante isso tudo, né? Mas é bom saber, é bom conhecer, né? E reagiu, né? Reagiu, Só, lágrimas tranquilas, né? só que as fibras mais sensíveis das pessoas, que as fibras é um sistema nervoso, né? Lá eles, e quantas pessoas que chegam também, ficam emocionadíssimas. Você sentiu? Todos nós somos médios. Olha a percepção. Todos nós somos médios. Você não é um médico propriamente dito, aquele que trabalha nas reuniões específicas, mas você é médico. Você é um falante. Você não faz a divulgação da doutrina espírita? Está fazendo agora. Então, você está exercendo a tarefa mediúnica. É, eu imagino os espíritos cabeçada assim com uma marretada na minha cabeça. Aí, entra isso aí para você falar aí. Eu Mas, raspei a cabeça para facilitar. mas está no exercício da tarefa mediúnica, queira ou não aceitar. Eu estava lendo sobre isso, mas já deu a hora até. A questão que existe a mediunidade inspirada, né? E Sim, a, e a da percepção, né? A intuitiva, aliás, é. a intuitiva e a inspirada, né? Interessante isso. Bom, isso não é assunto para hoje. Bom, vamos parar aí, Elisa, O porque instrutor, o o assunto vai, instrutor, o escritor, o assunto vai continuar, mas já vai assim continuar dentro de, né, uma mudança, uma pequena mudança aí, tá? Então hoje é dia 16, então vai ser dia 23, né? 3/9. Alguém, alguém quer comentar mais alguma coisa? Tá todo mundo satisfeito com o coice do burro? Como é que é? Tá tudo certo? A Suela hoje está muito calada. Mas eu estou aqui, estou ouvindo. E o coice do burro, o que é que você acha? Eu acho que todo dia eu acabo levando um coice dele. Essa Ai, meu Deus foi, do céu. essa foi. É o velho, como é que é? O velho murro, como é que é? Eu sou murro em ponta de faca, né? Que a gente está todo dia. Todo dia um burro em ponta de faca também. Seu É, Roberto, Hein? e o burro? É, porque a gente para chegar de um animal que às vezes nem tinha. E eu não posso dizer que eu também já dei muito coice, devo ter dado muito coice. É, É, ele- né? a gente, Levar- tem, infelizmente, né? tem que levar o coice, sacudir a calça do traseiro e partir em frente, porque coice nós vamos dar e vamos levar durante muito tempo, né? É isso aí. Até chegar a ser um Chico, que a nossa referência hoje é ser um Chico, né? É uma Pois é. grande coisa, né? É Quantas, levar encar... coisa, não dá. quantas encarnações, quantas encarnações nós tomamos conhecimento através de um livro das encarnações de Chico. Quantas encarnações antes dessas que nós tomamos conhecimento?
para que Chico chegasse ao ponto de ser recebido por Jesus. Quantas encarnações dessa criatura esse filho teve que passar pela Terra para poder ter isso aí? Foi Já poucas, parou não. isso não, né? A gente só imaginou que ele foi aquelas encarnações que a gente já tomou conhecimento através do livro, e as outras. Então, se Chico passou por tudo isso que se possa imaginar para chegar a ser recebido um dia por Jesus, nós, então, o que seria de nós? Então, é isso que a gente tem que entender, tem que ver. Né? Tem que ver que realmente a mudança tem que ser muito grande para chegar aí. Mas vamos chegar também, né? Ah, sim, um dia nós vamos chegar. O Chico chegou, por que eu não posso chegar? É. A Um gente pouquinho de tem que se esforço, trabalhar. um pouquinho de esforço. A gente tem que se trabalhar para o Chico, né? Como o Chico fazia, levava a coisa e não dava. Como o nosso